Olá, eu sou Bernardo Coutinho, professor do programa de mestrado profissional em saúde da família, pela Renasce, em parceria com a UFC e outras universidades do Nordeste. E na aula de hoje a gente vai abordar sobre os estudos de revisão da literatura. Esse conteúdo, ele é importante, ainda mais nesse momento onde nós estamos passando por uma pandemia, e em alguns momentos, por causa da necessidade de restrição social, a coleta de dados em campo, ela acaba sendo inviabilizada. Então, os estudos de revisão podem ser uma estratégia viável para a continuidade dos trabalhos de pesquisa no mestrado. Bem, a ideia da aula de hoje é a gente poder abordar os principais pontos, né, de algumas das revisões mais realizadas comumente pelos pesquisadores, mais acessadas e mais lidas, né, e a gente poder trazer aqui um pouco das características, dos conceitos, dos elementos que caracterizam cada tipo em específico de revisão, né? Então, a nossa pretensão não é esgotar o conteúdo, né, como um todo. Para isso, vocês ainda vão ter um momento de dispersão na parte da tarde, com a sugestão de algumas referências bibliográficas, onde vocês poderão aprofundar, né, o conteúdo, fazendo a leitura desses textos. Mas se você finalizar essa aula de hoje, já tendo uma noção do que é uma revisão da literatura, qual que é o seu objetivo, para que ela serve, quando que eu devo fazer uma revisão da literatura, como avaliar a qualidade de uma revisão, como interpretar os dados, os resultados, e como saber se eu posso confiar nesses resultados. Tá? Então, o nosso objetivo hoje, pedagógico, é que vocês concluam essa aula com essa noção mais básica sobre os diferentes tipos, diferentes indicações dos estudos de revisão da literatura. Antes da gente iniciar qualquer pesquisa, né, a gente precisa definir bem qual é a nossa pergunta de estudo, né? Pois toda pesquisa, a escolha metodológica, ela vai ser norteada pelo seu tipo de pergunta, sobre a natureza da sua pergunta de pesquisa. Tá? Então, nesse momento de pandemia de Covid, eu pensei em algumas perguntas de pesquisa que comumente estão presentes nos nossos serviços, no nosso ambiente domiciliar, né, que a gente ouve ser divulgado nas notícias, né, do jornal, de revistas, e que, de certa forma, são muito importantes para a gente poder enfrentar e superar esse momento de crise sanitária que estamos vivendo. Então, a academia, a universidade, ela tem um papel crucial na produção do conhecimento, né, que possa aí transformar a sociedade e reverter esse quadro muito, muito difícil, com mortes, hospitalização, né, o uso do serviço de saúde, que está presente no dia a dia de qualquer um, até mesmo nosso, dos profissionais que estamos na atenção básica, né? Então, algumas das perguntas mais comuns, né, que a gente ouve nesse contexto de pandemia é sobre a prevalência da Covid na população brasileira, a sua incidência, qual que é o prognóstico dessa doença em crianças, adultos, idosos, né, nos diferentes ciclos de vida, qual que é a experiência do profissional de enfermagem, o médico, o farmacêutico, o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfim, todos os profissionais que lidam no cuidado do paciente, quanto aos cuidados prestados aos pacientes internados por Covid, né?
Qual que é a interpretação deles, qual que é o significado de tudo isso que eles estão passando, né? Uma outra pergunta comum é sobre os mecanismos, tanto patológicos ou imunopatológicos, que estão envolvidos na infecção por coronavírus. Eu descobrindo o mecanismo, eu consigo entender a doença, eu consigo criar uma hipótese sobre a sua evolução, né, e também pensar na melhor forma de tratar e interromper essa doença. Perguntas também relacionadas aos fatores de risco, né? Então, o que está associado a uma pior evolução da Covid? O que está associado a uma predisposição a se infectar ou não? Qual que é o fator de risco para uma internação hospitalar, para uma complicação, para uma evolução para um quadro grave de Covid, né? Quais são os fatores presentes? Será que é sobrepeso? Será que é presença de doenças crônicas? Será que são os hábitos de vida, como o tabagismo, o etilismo, né, o sedentarismo? Eu posso ter uma pergunta também sobre os testes, né, para a Covid. Então, qual que é a validade e confiabilidade de um teste rápido de diagnóstico de Covid, né? O quanto que ele pode dar de falso negativo ou falso positivo, né? Qual que é a sua sensibilidade, qual que é a sua especificidade, né? Eu também posso fazer perguntas mais voltadas para o caráter clínico, né? De prevenção como de tratamento da doença. Por exemplo, o uso de máscaras previne a infecção por Covid? O isolamento social, ele evita a transmissão da Covid? O tratamento com hidroxicloroquina, ele é seguro, ele é eficaz para evitar a progressão e a severidade da doença, né? O tratamento com anti-inflamatório, com corticoides, né? Então, isso são tudo perguntas, né, de diferentes naturezas que estão presentes aí não só entre os profissionais de saúde, mas entre a população. E cabe você, né, pesquisador de pós-graduação estricto sensu, reconhecer essas demandas presentes, as lacunas que a gente possui ainda de resposta, né, e tentar, através de uma investigação sistematizada, né, trazer a sua contribuição para esse contexto. Então, existem vários tipos de perguntas, né, de várias naturezas, e que cada pergunta dessa vai ser respondida por um tipo de estudo, né? Então, a gente precisa entender que, dentre os modelos de pesquisa, né, se a gente for dividir academicamente, né, existem os modelos de pesquisa analíticos e os modelos de pesquisa descritivos, tá? Então, vamos partir aqui para essa coluna da direita, tá? Que está sinalizada em azul. Os estudos descritivos, né, eles têm o objetivo, né, normalmente envolvido com trazer as características de um fenômeno, as características de uma população, né? Então, existem os estudos de base populacional, os relatos de casos, uma série de casos, tá certo? Que vão simplesmente traçar o perfil, né, daquele fenômeno ou daquela população, dizendo, por exemplo, qual que é a frequência que se manifesta na população, né, qual que é o perfil sociodemográfico, econômico, o perfil clínico, quais são os sinais e sintomas mais comuns, né? Enfim, né? Tudo que é relativo a essa característica, né, de
de definir um fenômeno ou definir uma população, né? Uma outra questão é a questão geográfica, de onde acontece com maior intensidade, né? Qual o serviço de saúde que está sendo mais demandado, qual que é o tipo de procedimento mais realizado, certo? Já o outro extremo, né, dos modelos de pesquisa, que já está aqui sinalizado em laranja, em vermelho, são os estudos, né, analíticos, que eles visam a responder uma pergunta onde se tem uma hipótese, né, de pesquisa, né? Então, são perguntas relacionadas, por exemplo, à incidência de de um determinado fenômeno, um determinado problema, né? Sobre os seus mecanismos de ação, né? Ou a sua plausibilidade biológica, por exemplo, de um tratamento, ou os mecanismos fisiopatológicos, imunopatológicos de um determinado problema, né? Ou o risco relacionado àquele problema, ou como que os pacientes vão evoluir, né? Ou quais fatores estão associados a um determinado desfecho, né? Então, a gente tem nesse tipo de estudos analíticos os estudos experimentais, que podem ser estudos pré-clínicos, né? Ou são as pesquisas básicas em modelo animal, né? Então, descobrir aí o mecanismo da infecção por Covid, primeiro testando em ratos, em animais, em camundongos, animais maiores, né? E depois vir para pesquisas clínicas em humanos, tá? Ou mesmo os estudos do tipo observacionais, né? Então, observacional é aquele estudo onde eu não vou realizar uma intervenção sobre o meu objeto, né? No estudo experimental, eu realizo uma intervenção, seja os estudos experimentais pré-clínicos, tá? Como também nos estudos experimentais clínicos, né? Os ensaios clínicos controlados, os ensaios clínicos quase experimentais, tá? Já os estudos observacionais, eu vou fazer simplesmente uma observação daquele fenômeno, né? E esse estudo, ele pode ser em um único momento, eu avaliar uma pessoa em um único momento, que aí são os estudos transversais, ou eu acompanhar uma pessoa, né, realizando aí de 2 ou mais avaliações, que são os estudos longitudinais, né? Então, estudos longitudinais observacionais, eu tenho estudo de caso controle, estudo coorte, e no coorte ele pode ser prospectivo, então eu inicio hoje o estudo, faço a avaliação e começo a coletar os dados, né, de hoje em diante, ou então ele pode ser retrospectivo, né, quando eu inicio o estudo hoje, mas utilizo dados que já foram coletados. Tá? Então, eu preciso conhecer os tipos de estudo, né, para entender qual tipo de estudo responde à minha pergunta de pesquisa. Então, a partir do momento que eu tenho bem definida a minha pergunta, se a minha pergunta é de diagnóstico, eu tenho que ir para um estudo transversal. Se a minha pergunta é de prevalência, um estudo transversal também responde à minha pergunta. Se a minha pergunta é de incidência, então, quantos casos novos de Covid surgiram em um determinado local, em um determinado tempo? Então, por exemplo, no ano de 2021, de janeiro a maio, quantos casos novos de Covid surgiram no Brasil, ou surgiram no Ceará, ou surgiram em Fortaleza, ou surgiram na área da minha equipe de saúde da família? Né? Então, isso é um estudo que só pode, isso é uma pergunta de natureza quantitativa, né? Cuja pergunta só pode ser respondida por um estudo observacional longitudinal ou coorte, né? Se a minha pergunta é sobre os fatores de risco relacionado
a internação por agravamento da COVID. Também eu precisarei realizar um estudo observacional longitudinal, né? Longitudinal, gente, é sinônimo de coorte para o estudo observacional, tá certo? Então, um estudo longitudinal ou um estudo de caso controle. Se a minha pergunta é sobre o prognóstico, a evolução da doença, né? Hoje se sabe que 80% das pessoas infectadas por Covid vão evoluir bem, né? Sem necessidade de hospitalização. Então, isso é um prognóstico. Qual que é o prognóstico da doença? Tá? Então, eu também preciso realizar um estudo coorte, um estudo longitudinal, um estudo observacional longitudinal. Agora, se a minha pergunta é sobre o tratamento, se um tratamento é eficaz ou não, sobre prevenção, se usar máscara previne ou não a transmissão da Covid, né? Aí eu preciso fazer um tipo de estudo experimental clínico, que é um ensaio clínico randomizado controlado, tá? Só esse tipo de estudo é capaz de responder perguntas de eficácia de um tratamento, né, ou a sua eficácia para a prevenção de um determinado desfecho, tá certo? Por exemplo, óbito em pacientes com COVID, ou transmissão da COVID, tá? E se a minha pergunta é sobre a causalidade, né, eu também preciso realizar um estudo coorte ou um estudo de caso controle, né? Então, tem que ficar claro para vocês que a pergunta de pesquisa, ela é que vai nortear a escolha do tipo de estudo, né? E que cada tipo de estudo, ele vai responder uma pergunta de pesquisa em específico. Eu não posso, né, metodologicamente errado, né, eu querer responder uma pergunta de diagnóstico com um estudo coorte, ou eu querer responder uma pergunta de risco com um estudo transversal, tá? Então, isso é muito importante, pois a gente começa a entender, né, que daquelas perguntas que eu realizei, a gente consegue caracterizar, né, essas perguntas, categorizar essas perguntas também, de acordo com a sua natureza, né? Então, qual a prevalência, né? Então, a natureza da pergunta, ela é respondida pelo estudo observacional transversal. As perguntas de incidência, prognóstico, fatores de risco, elas são respondidas por um estudo longitudinal ou coorte. Existem também perguntas sobre a experiência do profissional de saúde nos cuidados prestados ao paciente internado. Então, é uma estuda, é uma pergunta que busca compreender a subjetividade, né, daquele indivíduo. É uma pergunta de natureza qualitativa, né? Então, estudos qualitativos vão responder essas perguntas, né? Estudos com metodologia qualitativa. Perguntas de mecanismo, ela é de natureza sobre plausibilidade biológica. Então, precisa ser um estudo experimental pré-clínico ou uma pesquisa básica, né? Pré-clínico e pesquisa básica são sinônimos. A pergunta pode ser sobre a validade e confiabilidade do teste rápido para COVID. Então, ela tem uma natureza sobre a propriedade de medida daquele instrumento, né, que vai avaliar um determinado desfecho. Então, é um tipo de estudo, né, psicométrico ou clinimétrico, é o que a gente chama também de estudos metodológicos. Só os estudos clinimétricos vão responder a esse tipo de pergunta, né? E as perguntas mais clínicas relacionadas a se a máscara previne a infecção por Covid, se o tratamento com medicamento A ou B, né, no caso aqui a hidroxicloroquina, que está muito, muito em voga aí, né, nas discussões, se ela é segura e eficaz para a progressão da severidade da COVID, aí é uma pergunta de natureza de eficácia ou efetividade, né? Então eu preciso selecionar aí ensaios clínicos randomizados controlados. Então vejam bem, você já consegue agora pensar na sua pergunta de pesquisa, né? Nós já temos aí quase um ano de programa de mestrado, então você já deve estar chegando no seu momento de definição
da sua pergunta de pesquisa. Então, vamos fazer aqui uma reflexão e um exercício. Qual é a sua pergunta de pesquisa nesse momento? Qual é a natureza da sua pergunta de pesquisa? E qual que é o tipo de estudo que responderia a sua pergunta de pesquisa? Vejam só, lembra que eu disse no início que por causa do contexto de Covid, né, e a necessidade de fazer o isolamento social, o paciente, às vezes, de um paciente crônico não está indo mais no seu serviço, aquele paciente que estava passando por um protocolo de intervenção, ele precisa abandonar o tratamento para fazer a reclusão social, o medo do paciente de se contaminar, de não ter vacina, leva ele a ficar mais recluso em casa, né, a própria necessidade de se manter em casa para reduzir a transmissão. Isso tudo pode impactar diretamente na realização de uma pesquisa. Então, se você está com uma pergunta de eficácia, por exemplo, para dor, né, tratamento de dor lombar nos pacientes da atenção primária, estava realizando lá um protocolo de exercícios, e aí surgiu a Covid e muitas prefeituras suspenderam os atendimentos em grupos, e aí aquele paciente falta, né? Então você vai ter um prejuízo para a sua pesquisa, para a condução de sua pesquisa, né? Então isso vai levar muitas vezes a você ter que escolher um outro método para responder essa sua pergunta, ou mesmo você está no início da sua dissertação, da escrita da dissertação, né, e você precisa saber mais sobre um determinado tema, ou sobre aquela sua pergunta de pesquisa, o que, que já tem na literatura, o que, que já se sabe, quais são as lacunas, né. Então, essa definição, ela é muito importante para os estudos de revisão, né, que é o conteúdo que a gente começa a trazer de maneira mais específica a partir de agora. O estudo de revisão, ele nada mais é do que eu aproveitar os dados que estão disponíveis na literatura, então ele é um estudo secundário, tá? Pois já tem dado, aquele dado ele está lá produzido, certo? Já foi tá publicado, seja em uma revista científica indexada, seja em uma tese ou dissertação disponível no banco de dados da CAPES, ou então ele está em pré-print, né, que é muito comum a gente ver hoje, são as literaturas cinzentas, né, literaturas publicadas na internet, que não passaram pelo crivo de editores de uma revista científica, tá? Então, são trabalhos que não tiveram uma avaliação da sua qualidade, mas estão disponíveis. E existem várias fontes de dados. Pode ser dados, por exemplo, no DataSUS, né, disponíveis aí, por exemplo, dados epidemiológicos, sociodemográficos, dados do IBGE, dados do PEMAC, né, e que você vai pegar esses dados que já foram coletados, né, por alguém, já estão lá disponíveis, ou mesmo dados em prontuários, tá certo? Dados em prontuários e que já foram processados por alguns pesquisadores, né, gerando aí um, um estudo observacional, um ensaio clínico, e aí você vai fazer um levantamento do que se tem de publicação, né, o que se tem de estudos sobre aquele determinado tema, né, sobre aquela sua pergunta em específico, para ter um panorama geral, né, sobre o tema. Então, os estudos de revisão, eles são estudos secundários que utilizam de estudos primários ou também secundários, pois você pode fazer revisão de outras revisões, tá? Então, existe, por exemplo, uma revisão sistemática sobre revisões temáticas de tratamento para Covid-19, tá certo? Então, estudo de revisão nada mais é do que eu selecionar estudos
né, que estão disponíveis e fazer uma nova análise sobre esses estudos, tá certo? E aí, essa daqui é uma das referências que a gente indica para vocês no caderno do aluno, né, do mestrado, e que ela é muito importante, pois ela traz uma discussão conceitual sobre os diferentes tipos de revisão, né? Então a gente pode ver aqui que existem vários tipos de revisão, revisão crítica, meta-análise, revisão sistemática, revisão narrativa, revisão integrativa, revisão qualitativa, revisão rápida, revisão de escopo, tá? São 14 tipos de revisão que esse estudo identifica, mas como o nosso tempo é limitado e o nosso objetivo é poder falar um pouquinho mais sobre aquelas revisões mais comuns, eu para a aula de hoje, né, selecionei 3 tipos de revisão, que são mais comumente realizadas e que estão presentes aí na literatura, que são as revisões narrativas, revisões integrativas e as revisões sistemáticas. Então vejam que a revisão, né, e as diretrizes clínicas são estudos secundários, tá certo? E que uma revisão pode ser realizada tendo como matéria-prima outras revisões. Uma revisão pode ser realizada com base em diretrizes clínicas. Uma revisão pode ser realizada utilizando estudos qualitativos. Uma revisão pode ser realizada utilizando estudos quantitativos, tá? Então, por que ela é secundária? Pois os dados já estão prontos, né? Eu estou simplesmente fazendo uma coleta, né, dos dados presentes em estudos já publicados ou não, né? Diferente dos estudos primários, onde o pesquisador vai a campo, né, entrevistar o paciente e observar aquele fenômeno e fazer o registro, tá? Então, estudos de revisão são sempre estudos secundários, né? E os 3 tipos mais comuns são as revisões narrativas, integrativas e a sistemática, que é agora onde a gente começa a entrar mais especificamente sobre cada tipo de revisão. Então, o que é essa revisão narrativa? A gente pode observar que estudos atuais, esse estudo aqui, publicado em uma revista brasileira, agora em 2020, né, ele utilizou o método de revisão narrativa da literatura, tá, para investigar as evidências disponíveis sobre as formas de transmissão e os principais mecanismos imunopatológicos envolvidos na infecção pela coronavírus, tá? Então, vejam bem que essa revisão, ela teve como pergunta de pesquisa 2 perguntas, né? Então, foi sobre as formas de transmissão, uma pergunta, e os principais mecanismos imunopatológicos envolvidos na infecção do SARS-CoV. Então, a revisão narrativa, nesse caso, ela trabalhou com 2 perguntas de pesquisa, tá? Essa aqui é uma outra revisão narrativa, publicada em 2021, né, em uma revista internacional, que também traz aqui o contexto da Covid, né, mas o objetivo dela foi avaliar a evidência disponível para o uso, né, das máscaras faciais no combate ao coronavírus, tá? Então, aqui ela já teve uma pergunta mais específica, tá? Se a máscara, ela é benéfica para o controle do coronavírus. Aqui é um outro tipo de revisão, né? Aqui a gente já vê que o título traz, né, o tipo de revisão realizada, né? E também está bem descrito, delimitado aqui nos métodos, né?
E o objetivo dessa revisão, né, foi avaliar o desfecho fibrose pulmonar secundária ao coronavírus, tá? E aí, eles utilizaram aqui como variáveis, né, os fatores de risco, a histopatologia, a patofisiologia, os desfechos de exames, né, de imagem, e as formas de tratamento, né? Então, aqui eles definiram uma população, que é a população com fibrose pulmonar, né? Mas fizeram aí várias perguntas dentro dessa população, tá certo? O que a gente pode perceber, então, nessas revisões narrativas? Elas não possuem um critério explícito e sistemático para a busca e análise crítica da literatura. Tá? Então, uma revisão narrativa, ela é como se fosse um, um apanhado geral, né, do que está disponível na literatura, mas sem uma sistematização da busca dessa literatura, né, muitas vezes sem a definição de uma pergunta de pesquisa bem específica, às vezes é uma pergunta mais geral, ou então é um tema, né, e você resolve discorrer sobre ele, né, e aí você pode fazer uma busca com base em livros, em artigos, em matérias de jornais, né, em resumos de eventos científicos, né, você vai escolher qual que vai ser a sua fonte de dados, né, e vai produzir uma revisão em cima disso. Qual que é o problema da revisão? Por ela não ser sistematizada, dificilmente uma outra pessoa vai conseguir reproduzir, né, os métodos, pois essa revisão não teve um método definido, né? Então, dificilmente uma pessoa vai conseguir reproduzir o seu estudo e chegar aos mesmos resultados, né? Então, isso reduz a confiança naquele resultado, né, que está sendo apresentado pela sua revisão. Então, todo estudo ele parte de uma pergunta, com base nessa pergunta, eu vou ter um objetivo, né, e a minha conclusão visa responder o objetivo, né? Então, eu vou desenvolver todo um método para a coleta de dados, né, para a criação dos meus resultados, interpretação desses resultados, discussão com a literatura e chegar a uma conclusão que responda ao meu objetivo. Só que o problema da revisão é que, como ela não tem um método sistematizado, né, ela é um estudo sem esse rigor, né, onde, com base num tema, numa pergunta de pesquisa ou em várias perguntas de pesquisa, eu vou discorrer sobre aquele tema, o seu resultado, a sua conclusão, não necessariamente ela reflete, né, aquele fenômeno de modo exato, né? Ela pode ter um viés que é um erro, né? Então, ou seja, ela pode estar relacionada mais à cultura do pesquisador, à crença daquele pesquisador, ou a seus interesses comerciais, tá certo? Seus conflitos de interesse, né? Mas uma revisão narrativa, ela é muito útil, por exemplo, quando se nota uma lacuna na evidência sobre um determinado tema, né? E você pode já tentar publicar aquele estudo, trazendo um pouco do que você já leu, né, em geral, aí disponível na literatura, indexado ou não, e até mesmo um pouco da sua experiência, da sua visão de mundo, tá? Então, a busca, né, do conteúdo para uma revisão narrativa, ela não precisa esgotar as fontes de informação, né, esse que é o problema, pois ela pode trazer uma visão parcial sobre um determinado assunto, né, isso pode induzir a opiniões equivocadas, tá?
Ela não tem uma estratégia de busca sofisticada e exaustiva, tá? A seleção dos estudos e a interpretação das informações pode estar sujeita à subjetividade dos autores, mas ela serve para fundamentação teórica, né, da sua dissertação, de outros estudos, como as teses e os trabalhos de curso. Tá? Então, a introdução do seu trabalho, né, o estado da arte, o referencial teórico utilizado, ele comumente, né, ele é construído com base em uma revisão na literatura. Você vai acessando as bases de dados, lendo um livro, um pouco do que você sabe da sua prática, né, um pouco do que você ouve de outros pesquisadores, né, e o seu texto para o seu trabalho vai ser construído muito com base nisso. Bem, a revisão narrativa ela não tem segredo, né? A partir do momento que eu tenho um tema, olha, eu quero falar sobre a Covid-19, o que é, quando surgiu, onde surgiu, qual foi sua evolução ao longo do tempo, né? Então, a primeira coisa é eu definir quais são minhas palavras de busca, né? Para encontrar aí os melhores estudos, elas que possam responder a minha pergunta. Tá? Então, uma revisão narrativa, ela parte da escolha aí das palavras-chave, né, que tem que ser baseadas aí nos descritores em saúde, que são palavras universais, né? Então, por exemplo, se eu vou falar sobre o tema da COVID, eu preciso saber qual que é o descritor para COVID, qual que é a palavra exata que define e delimita, né, o que é COVID. Então, eu vou lá no DEX, né, os descritores em saúde, e aí eu digito lá, coronavírus, e aí ele vai me mostrar que o descritor em português é a infecção por coronavírus e os seus termos equivalentes, né, em outros idiomas, como inglês, espanhol e francês, tá? Isso aqui é muito importante, gente, pois se eu escrevo uma palavra-chave em português na Cielo, vai vir um número X de estudos. Se eu já jogo esse termo em espanhol, ele já vai encontrar alguns estudos a mais. Se eu jogo em inglês, ele vai encontrar milhares de estudos a mais, tá certo? Agora, se eu vou fazer, por exemplo, uma busca na PubMed, no NCBI, ele já não indexa estudos em português, só estudos em inglês, né? Então, eu preciso trabalhar com uma palavra-chave em inglês. E aí, o mesh term, né, é parecido com os descritores em saúde, né, mas aqui são palavras, né, que a definição dela pode sofrer alguma variação, né, o seu conceito do utilizado pelos descritores em saúde. Mas, por exemplo, eu posso trabalhar, né, utilizando como termo de busca infecção por coronavírus, né? Mas também existem sinônimos, né, que são outros termos que podem estar presentes, como Covid-19, doença pelo novo coronavírus, doença pelo epidemia de pneumonia por coronavírus, de Wuhan, tá? Então, são outras palavras que eu posso estar jogando nas bases de dados para ver se eu amplio o número de estudos encontrados. Hoje, pesquisa com coronavírus, você vai encontrar vários estudos, né? Então, você pode trabalhar tranquilamente aí utilizando um descritor em saúde. Já outras condições de saúde, a quantidade de publicação é muito limitada. Então, o ideal, né, é sempre trabalhar com descritor em saúde como palavra-chave. Mas se você não encontrar, aí você precisa jogar essas outras combinações de termos para ver o que aparece, tá? E então a revisão narrativa, a partir do momento que você fez a busca, né, a busca à sua maneira, selecionando fontes aí que você acha que são mais adequadas para responder a sua pergunta, ela não tem limitação, por exemplo, de uma quantidade de referências utilizadas, né? Então você pode fazer uma revisão narrativa com 20 artigos, com 30 artigos, né? Ou como esse exemplo aqui nesse estudo, que utilizou 141 artigos, tá?
Mas lembrando, o problema crítico da revisão narrativa, né? Eu não consigo avaliar a confiança daquele resultado. Eu não sei se aquele autor está querendo me induzir a pensar de acordo com como ele, né? Eu não consigo dimensionar o que eu tenho disponível na literatura, né? Então, quais são as visões sobre aquele determinado tema, né? Então, a revisão narrativa ela pode trazer uma revisão muito parcial, né? Só um determinado ponto, um determinado ponto de vista, e não dialogar com pontos de vista contrários, né? Ou fazer uma síntese, né? Com base aí em um debate entre opiniões a favor e contra a um determinado tema, né? Então, ela é uma literatura útil, né, para a escrita da minha dissertação, para entender mais sobre um determinado tema, né? Mas para, por exemplo, tomada de decisão pública, né? Então, o secretário de saúde ou o ministro da saúde, né, decidir se vai comprar ou não um determinado medicamento, uma determinada vacina, vai disponibilizar ou não um determinado tipo de teste diagnóstico, uma revisão narrativa não vai ajudar ele. Ela não é um estudo confiável, né? Então ela não serve para tomada de decisão tomada de decisão em saúde pública, tá? E aí uma forma de tentar avançar um pouco nessa questão de confiabilidade, né, são as revisões integrativas. Essa é um tipo de revisão muito peculiar, pois ela não é tão solta, tão aberta como uma revisão narrativa, mas também não é tão sistematizada nem rigorosa como uma revisão sistemática, né? Ela está ali no meio termo. É um tipo de estudo muito publicado em revistas de enfermagem, a gente vai ver aqui alguns exemplos, né? Mas, por exemplo, outras áreas como fisioterapia, a gente não vê esse tipo de estudo, eles são negados pelos editores, tá? Mas a revisão integrativa, ela já traz no título também, né, o tipo da revisão, né? Então, se a gente for pegar os checklists, né, sobre os itens que devem estar presentes em cada tipo de estudo, né, a gente vê que o título já tem que trazer mais ou menos qual que é o tema, ou qual que é a população, ou qual que é a doença, ou qual que é o tratamento, ou qual que é o desfecho que aquela revisão trabalha, né, ou qual que é a pergunta de pesquisa que aquela revisão vai abordar, e o tipo de estudo que foi realizado, tá? Então, aqui é um estudo de 2020, publicado em uma revista internacional de enfermagem, né, que já traz aqui, bem descrito no desenho do estudo, que é uma revisão integrativa, né? E aí, a temática desse estudo foi sobre a satisfação dos pacientes com o uso do telemonitoramento durante a coronavírus 19. Aqui é uma revisão integrativa também, publicada na Revista Brasileira de Enfermagem, né, que traz também nos métodos sobre o desenho do estudo, que é uma revisão integrativa, né, e a temática foi a saúde mental dos profissionais de saúde na China durante a pandemia do coronavírus, tá? Então, quais são as características de uma revisão integrativa? Ela vai integrar os resultados de estudos com diversas metodologias, né? Então, ela pode pegar, por exemplo, para responder uma determinada pergunta, estudos do tipo observacional, estudos do tipo experimental, né? Então, ela não traz necessariamente um critério de definição do tipo de estudo a ser utilizado, né? Ela é mais abrangente do que uma revisão sistemática. Desculpa, o termo não é abrangente. Ela é mais inespecífica, né, do que uma revisão sistemática. Ela deixa esse critério mais em aberto, tá? O método da revisão integrativa permite a combinação de dados da literatura empírica
e teórica, que podem ser direcionadas à definição de conceitos, identificação de lacunas nas áreas de estudo, revisão de teorias e análise metodológica dos estudos sobre um determinado tópico. Então, imagina que você entrou aí numa linha de pesquisa de atenção à saúde, né? O seu orientador quer fazer pesquisa com Covid, ou então você resolve fazer pesquisa com Covid, mas você não sabe nada sobre Covid, né? Então, a realização de uma revisão integrativa, ela pode te ajudar a identificar quais são os conceitos, né, dentro dessa linha de Covid, que são os mais importantes, né, ou quais são os significados desses conceitos. O que já se sabe sobre Covid, o que ainda não se sabe, né? Quais são as explicações para a manifestação da Covid, para um determinado tratamento, né? Então, isso são tudo perguntas que podem surgir que a revisão integrativa vai te ajudar a responder. Por isso, gente, que é muito importante no início da sua pesquisa, você fazer uma revisão da literatura sobre aquele tema, sobre a sua pergunta, tá? Para você dominar os conceitos, as lacunas existentes. Lacunas é o que ainda não foi respondido, né? São as perguntas que outros estudos deixam, por exemplo, o que ainda não se sabe, tá certo? Para você poder avançar. Então, o estudo de revisão integrativa, ele vai seguir algumas etapas, né? A gente viu que a revisão narrativa não segue etapa nenhuma. Você escolhe um tema, vê e seleciona quais são as palavras-chave que vão te ajudar a buscar conteúdo sobre aquele tema e você desenvolve a busca à sua maneira, tá? Abordando inclusive o assunto que você quer, da forma que você quer. E a revisão integrativa, ela tenta dar uma ordenada, né? E aí esse autor aqui, o Mendes, e colaboradores, eles colocam 5 etapas para a revisão integrativa. A primeira, identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa, tá? Então, a questão de pesquisa é aquela pergunta de pesquisa que eu já trouxe um exemplo, tá? O estabelecimento de critérios para a inclusão e exclusão dos estudos, a amostragem ou busca na literatura. Então, olha que legal. Aqui você já vai definir, né, retrospectivamente, quais são os tipos de estudos que vão entrar na sua revisão e que vão ser excluídos, né? Isso dá um pouquinho mais de confiança, possibilita uma certa reprodutibilidade do seu método, né, tentar chegar nos resultados comuns, a uns resultados semelhantes aos seus, tá? Além do estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, os critérios de elegibilidade dos estudos, você também vai definir quais são as informações que devem ser extraídas dos estudos selecionados, né? E como que você vai categorizar esses estudos, né? Então, como é que você vai colocar nas gavetinhas? De acordo pelo tipo de estudo, de acordo com a qualidade metodológica, de acordo com o país ou a revista de publicação, né? Então, você começa a definir aí, já faz todo um plano, né, um projeto de trabalho antes de necessariamente realizar a revisão, tá? Você vai fazer a avaliação desses estudos, então você também tem que ter definido mais ou menos como será essa avaliação e como que você vai interpretar os resultados, né? Como que você apresenta esses resultados e como que você faz a síntese desse conhecimento. Então, olha que legal, a revisão integrativa, ela já traz aí 5 etapas, né, que vão definindo alguns critérios, que já permite a gente reconhecer um método mais definido e a tentar reproduzir esse método, tá? Então, olha que legal, eu trouxe aqui esse outro estudo, publicado em uma revista nacional de enfermagem, né, que também traz aqui o uso de uma revisão integrativa como método para responder o objetivo da identificação na literatura científica em enfermagem, né, sobre os testes e as características clínicas da COVID em crianças e eles propõem, a partir disso, discutir o papel da enfermeira no cuidado, né? Então, olha que legal. É um tema
um pouquinho mais delimitado, né? Então, dentro da COVID, interessam a eles a população infantil, crianças, tá? Então, eles definiram a população, eles definiram um tipo de intervenção, né? Que são os testes, os testes diagnósticos, né? Da COVID. Eles deixaram o desfecho em aberto, né? Eles querem trabalhar aí com as características clínicas, então o que vier para eles querem identificar, né, o que tem aí seja descrito sobre características clínicas nessa população infantil, né? E aí a proposta de toda a revisão é fazer uma síntese, né? Então essa revisão integrativa vai fazer uma síntese com base no que encontrar. Então, olha só a presença daquelas etapas já descritas aqui nos métodos, tá? Então, eles definem qual foi o período de realização dessas buscas, né? Quais foram as bases de dados utilizadas, né? Definir uma pergunta de pesquisa, né? Explicitar essa pergunta de pesquisa. Definiram também o tipo de estudo, então, ó, só estudos originais, né, publicados até maio de 2020 foram incluídos, o restante não. E também definir quais foram os tipos de estudos excluídos, né? Então, relato de caso, estudos teóricos, né? E as recomendações clínicas, tá? Então, estudo em outras populações também, neonatos e adolescentes e adultos foram excluídos, tá? E aí eles descrevem mais ou menos aqui os resultados e a conclusão. Então a gente vê que uma revisão integrativa, ela já é um pouquinho mais sistematizada, ela traz um passo a passo e ela monta uma tabela, né, com a síntese dos principais resultados, né, ou das principais características, né, de cada estudo. Então, vejam bem aqui essa tabela 1, que é a caracterização dos estudos selecionados. Né? Então, ele traz aqui nas colunas, né, as variáveis como quem são os autores, o ano e o país, e qual que é a área, né, da pesquisa, quais foram os objetivos, os sujeitos, os participantes dos estudos, qual foi o método, né, daquela pesquisa, ou tipo de estudo, quais foram os principais resultados encontrados e qual que é o nível de evidência, né, para esses resultados. Então a gente observa, né, que esse aqui é um quadro que traz uma síntese, né? Então a revisão sistemática ela traz uma apresentação mais estruturada dos resultados. Já a revisão narrativa, ela pode ser só dissertativa, né, só um texto, ou ela pode trazer uma imagem, ou pode trazer uma tabela, pode trazer um quadro, né, não se tem definido, isso fica muito a critério do autor. Já a revisão integrativa, ela precisa, né, ter como resultado uma tabela que caracterize de modo qualitativo, né, faça uma meta-síntese, né, dos resultados encontrados em cada estudo. Mas mesmo assim, o seu uso para tomada de decisão, né, pelo gestor público é precário, né? O gestor público não deve tomar decisão de compra de medicamentos ou de supressão de uma determinada conduta ou de modificação de conduta com base em revisões integrativas, tá? Elas não são confiáveis para tomada de decisão, pois ela não tem um método sistematizado que permita uma reprodutibilidade desse método para ver se chega ao mesmo resultado, tá? E aí, uma forma de evolução dessas limitações apresentadas na revisão narrativa e na revisão integrativa é a revisão sistemática, realizando a meta-análise ou não, tá?
As revisões sistemáticas, né, elas também precisam trazer no título, né, qual foi o tipo de estudo ou tipo de revisão. Então, eu posso encontrar estudos só descrito revisão sistemática, sem a realização de meta-análise, ou estudos de revisão sistemática com a realização de meta-análise. Eu posso encontrar no título só a palavra meta-análise, né? Então, toda meta-análise ela, ela já caracteriza que é um estudo de revisão sistemática, tá certo? Mas existem estudos de revisão sistemática sem meta-análise. Então, o que significa essas duas palavras? A revisão sistemática é quando eu realizo um estudo de revisão, porém com todo um projeto de pesquisa, né, que já me diz quais são os estudos que eu vou selecionar, como que eu vou selecionar, em quais bases, os critérios de elegibilidade, que é critérios de inclusão e de exclusão, como que eu vou fazer a extração desses dados, como que eu vou apresentar os dados, tá certo? Ela traz toda uma definição que, se uma outra pessoa pegar esse meu protocolo e reproduzir, provavelmente ele vai chegar no mesmo resultado. É para ele chegar no mesmo resultado. Se ele não chegar, é porque tem algum erro no meu protocolo ou porque ele conduziu errado. Então, imagina que é uma receita de bolo, né? Que se dois grupos em dois lugares diferentes pegar aquela receita, o resultado é para ser semelhante, tá? Então, a revisão sistemática, ela é um estudo que ela é considerada o topo ou o tipo de pesquisa ouro, né? Quando se deseja fazer uma síntese de tudo que está disponível na literatura, né? Então, se a minha pergunta é sobre a incidência de Covid no mundo, né? Então, a revisão sistemática, eu tenho que desenvolver todo um protocolo de pesquisa que seja abrangente o suficiente para que eu consiga captar e identificar todos os estudos publicados na área. Eu não posso ser seletivo e reducionista a ponto de pegar só aqueles estudos mais fáceis ou mais importantes. Eu tenho que selecionar todos os estudos. E aí, essa qualidade metodológica de uma revisão sistemática, ela pode ser avaliada. Eu tenho um instrumento que avalia a qualidade metodológica, né? E aí as pessoas conseguem analisar de modo crítico se você utilizou um método adequado, né? Que foi abrangente o bastante para não deixar nenhum estudo importante de fora, tá? Então, aqui é um estudo publicado em 2021, agora em março, né, em uma revista internacional, que a pergunta dele foi sobre a epidemiologia da Covid, né, falar sobre as características clínicas, fatores de riscos e os desfechos, tá? Aqui é um estudo, uma revisão sistemática também, só que agora publicado em uma revista brasileira, né, ela já traz, ó, só o termo meta-análise no título e nos métodos, mas não diz revisão sistemática. Por quê? Meta-análise já está explícito, né, que ela vem secundária a uma revisão sistemática, tá certo? Aqui uma outra publicação em 2020, publicada na BMJ, que é uma das melhores revistas na área da saúde do mundo, tá? E aí ela traz já descrito que é uma revisão sistemática do tipo network como meta-análise. Então, a gente vai ver que existem também algumas variações das revisões temáticas, né? Se eu vou considerar, por exemplo, intervenções de diferentes intervenções em diferentes estudos para tentar fazer uma síntese, por exemplo, de qual intervenção que é mais eficaz, isso aí que é um estudo network, né, ou um estudo em rede, né, fazer uma meta-análise em rede de diferentes estudos que utilizaram diferentes intervenções, né? E tem as revisões Cochrane, né? Que ela não traz nem no título nem no resumo muitas vezes
que é uma revisão sistemática ou que foi realizada uma meta-análise, mas a Cochrane é um grupo especializado em revisões sistemáticas, é um grupo canadense, né, que está presente aí em alguns outros países também, mas que hoje se sabe que esse grupo é o maior expert na realização de revisões temáticas. É ele que dita as regras do jogo para revisões temáticas, né? Então tem o Cochrane Handbook, que é um livro só trazendo toda a metodologia de como fazer uma revisão sistemática da literatura e que é citado mundialmente, né? As revisões Cochrane, elas são conhecidas pela sua alta qualidade metodológica, o seu alto rigor, né? Pois existem estudos de revisão de baixa qualidade, que não são confiáveis, né? Que eu não acrescento em nada a leitura daquele estudo, é uma perca de tempo, pois a partir do momento que eu leio algo que não é confiável, eu não posso tomar decisão com base naquilo, né? E existem revisões de alta qualidade metodológica. E a Cochrane, né, estudos mostram que normalmente os estudos de revisões publicados pela Cochrane possuem uma qualidade metodológica maior do que os publicados por outros grupos em outras revistas, tá certo? Então, toda vez que você vê que aquela revisão foi publicada na Cochrane, então você saiba que já que é um estudo de revisão sistemática e que provavelmente foi realizada uma meta-análise. Nesse caso, esse estudo aqui, ele avaliou, né, os testes laboratoriais nos pacientes com coronavírus. Então, quais são as características de uma revisão sistemática? Ela busca responder uma pergunta de pesquisa claramente formulada. Então, a pergunta de pesquisa, ela não é tão abrangente, ela já tem que ser um pouco mais específica, onde eu delimito quem é a população de interesse ou problema, qual que é a intervenção, qual foi o grupo de comparação, qual foi o desfecho e qual foi o tempo, né? Qual foi o recorte no tempo. Ela vai testar hipóteses e tem como objetivo levantar e reunir e avaliar criticamente a metodologia da pesquisa e sintetizar os resultados de diversos estudos primários. Então, vejam bem, ela trabalha com estudos primários, tá certo? As revisões Cochrane. E esses estudos, eles vão ser escrutinados, né, do ponto de vista metodológico, né? Quando eu falo de ponto de vista metodológico, é o quanto que aquele estudo está livre de erro, está livre de viés, né? O quanto que eu posso confiar naquele estudo, tá certo? Na estimativa do efeito apresentado por aquele estudo. E aí, ele traz também um método de como que esses dados vão ser interpretados e apresentados, né? Se vai ser só uma meta-síntese, né? Então, aquele quadro trazendo uma síntese das principais características do estudo, ou se vai ser numa meta-análise, que nada mais é do que uma análise estatística, um tipo de análise estatística, de um teste estatístico, né? Com base naqueles dados encontrados. A revisão sistemática, ela utiliza métodos sistemáticos e explícitos para recuperar, selecionar e avaliar os resultados do estudo. Então, o seu protocolo de revisão sistemática, ele tem que ser bem desenhado a ponto de encontrar e identificar todos os estudos relevantes para a sua revisão. Você não pode deixar nada de fora, pois isso é considerado como um erro, tá? Um erro sistemático, né? A falta de planejamento ou uma inexperiência dos autores. E a revisão sistemática ela é considerada a evidência científica de maior grandeza, né, do ponto de vista de confiança na síntese de vários estudos. Então, quando eu quero saber, né, o que os estudos estão falando sobre um determinado problema de pesquisa, a revisão sistemática da literatura é o padrão ouro para me responder essa pergunta, tá? E aí sim, a revisão sistemática de alta qualidade, né, elas são indicadas para tomada de decisão, tanto na prática clínica como na gestão pública, né? Então, o ministro da Saúde, o diretor da OMS, o seu secretário de saúde, o seu gestor de saúde, você com o seu paciente, vocês podem tomar decisão clínica com base numa revisão sistemática de alta qualidade, né? Então,
se você tem dúvida de como tratar um paciente, de como diagnosticar, da evolução daquela paciente, busque essa informação em revisões temáticas de alta qualidade, tá? E aí, a Sampaio e Mancini, né, trazem para a gente, mais ou menos, de quais são as características de uma revisão sistemática, né? Então, é preciso definir a pergunta, identificar quais são as bases de dados que devem ser consultadas, definir as palavras-chave e a estratégia de busca, estabelecer os critérios para a seleção dos artigos, conduzir a busca nas bases de dados, né? Seguindo fielmente essa estratégia. Então, normalmente são 2 pesquisadores que vão fazer as buscas, e no final das buscas, os 2 pesquisadores têm que chegar ao mesmo número de artigos. Se eles não chegarem, vai entrar um terceiro pesquisador discutindo e identificar aí onde é que está a inconsistência, né, em que momento que um ou outro falhou. Vão comparar essas buscas e definir quais dos artigos identificados eles vão ser incluídos para análise, né, seguindo aí uns critérios de inclusão e exclusão que foram justificados lá no protocolo. Vão analisar criticamente e avaliar todos esses estudos, né, a qualidade metodológica, a exatidão dos resultados, né, e vão montar um resumo crítico, sistematizado, né, trazendo aí a síntese das principais informações disponibilizadas pelo estudo, apresentando uma conclusão que responda ao objetivo, né, e informar qual que é a evidência sobre aquele tema, né? Se for um estudo de intervenção, por exemplo, qual que é a evidência sobre o efeito daquela intervenção. Então, veja que o estudo, uma revisão sistemática da literatura, né? Ela é muito mais criteriosa, ela é muito mais trabalhosa, né, de ser realizada, e por isso que também ela tem aí um outro nível de confiança, né, no quesito de tomada de decisão pública. Como o nosso mestrado é em saúde da família, né, a gente precisa saber qual que é o tipo de estudo que a gente pode utilizar com maior grau de confiança para tomada de decisão, pois a nossa atuação implica diretamente na saúde da população, né? Uma revisão sistemática, gente, ela tem um checklist, né, que é um roteiro de tudo que deve estar presente em uma revisão sistemática. Então, todo estudo de revisão sistemática, ele tem que ter um título, né, que vai identificar a temática principal daquela revisão sistemática, se é uma meta-análise ou não, ou se são ambos, a revisão sistemática e meta-análise, né? Ela tem que trazer um resumo bem estruturado, que vai incluir aí uma contextualização rápida sobre aquele problema de pesquisa, quais são os objetivos, quais foram as fontes dos dados, os critérios de elegibilidade, quem foram os participantes, quais foram as intervenções realizadas, né, quais foram os desfechos de interesse, como é que aquela síntese dos resultados foi apresentada, né, vai trazer os principais resultados, as limitações desses resultados, as conclusões, né, e as implicações principais desses resultados para o dia a dia. E aí tem um detalhe muito importante, que no resumo também tem que vir o código de registro do protocolo de estudo, né, que a gente vai falar mais à frente. Então, a introdução precisa trazer a racionalidade, né, o referencial teórico, a contextualização por trás da introdução. Normalmente são 3 parágrafos. Primeiro parágrafo você vai apresentar o problema, que ele vai apresentar o tema, né? Então, o que é o conceito principal, qual que é a sua epidemiologia, né? O segundo parágrafo, normalmente você vai trazer uma questão mais clínica, ou aplicada daquele tema que você está estudando, né? Então, como é que se faz o diagnóstico, como é que é o tratamento, né? Ou qual que é a implicação disso
por um serviço, né? E o terceiro parágrafo, ele vai trazer a lacuna da evidência, né? O que se sabe, o que não se sabe, e o que seu estudo aí traz como pergunta ou espera avançar, tá? E o seu objetivo, né, ele tem que ser construído com base no acrônimo PICO, né? O que é esse PICO? É o que a gente falou sobre população, intervenção, comparação, desfecho e o tempo, tá? Então, o seu objetivo, ele tem que trazer todos esses elementos, população, o problema, intervenção, comparação, desfecho e o tempo, né? Para que o leitor já consiga identificar esses elementos na leitura, tá? Os métodos também, a forma de apresentação dos métodos, né, ele tem que trazer o número do protocolo e do registro, os critérios de elegibilidade, as fontes de informação, quais foram as bases de dados utilizadas, como é que foi a estratégia de busca, como é que foi a estratégia de seleção dos estudos, como é que foi o processo de extração dos dados, né? Quais foram os tipos de variáveis ou os itens avaliados, o risco de viés de cada estudo que foi incluído, como é que você fez a síntese como é que você sumarizou as evidências, organizou essas evidências, né, a estimativa do efeito, por exemplo, o cálculo da estimativa do efeito, e ele traz a síntese dos resultados. Então, se você digitar aí no Google, por exemplo, sobre o checklist da Prisma, você vai ter acesso aqui a esse checklist que a gente acabou de mostrar, tá? Os resultados, né, eles também vão seguir um roteiro, né, normalmente quais foram os estudos selecionados, as principais características, então, em que lugar foi publicado, qual que é o tamanho da amostra, quais foram os principais resultados, né, a qualidade metodológica, o risco de viés de cada estudo, o resultado individual de cada estudo, uma síntese desses resultados, que aí entra a meta-síntese ou a meta-análise, né? Lembrando de novo que meta-análise é nada mais do que um teste estatístico, né, em cima dos dados, o risco de viés dos estudos incluídos, né, e outras análises adicionais. A discussão, onde vai discutir aquele resultado, né, a síntese daquele resultado, com o que já se tem na literatura, né, quais foram as limitações do seu estudo, o que faltou no seu estudo para trazer maior qualidade ou maior confiança naquele resultado, e as suas conclusões, né, e a fonte de financiamento, seu estudo foi financiado ou não. Então, agora eu vou tentar passar rapidamente, né, os passo a passo de uma revisão sistemática. Então, o primeiro passo é definir uma pergunta Picot, onde eu vou definir, por exemplo, qual que é a minha população, então descrever aqui qual que é a minha condição de interesse, né, então, se é coronavírus, né, então, indivíduos com coronavírus, e a gente viu que pode ser indivíduos no geral, né, que pega aí todos os ciclos de vida, ou então uma população mais específica, crianças, adultos, idosos, primeira infância, tá? Qual que é a minha intervenção ou a exposição de interesse ou um teste de interesse? Eu quero trabalhar o quê? Um teste diagnóstico em uma determinada população? Eu quero saber se é crianças obesas ou crianças expostas a um determinado fator? Ou se eu quero saber uma determinada intervenção, o uso de um medicamento, tá? O outro desfecho é comparação, então eu quero avaliar a eficácia de uma intervenção em uma determinada população comparada ao quê? A não fazer tratamento nenhum, a um placebo, ao tratamento padrão que já é realizado, tá certo? E o O é de outcome, desfecho, né? Então, qual que é o meu desfecho de interesse, né? Taxa de internação, é óbito, dias perdidos por incapacidade, consumo de serviço de saúde, uso de medicamento,
tempo de espera para internação, né? Então, qual que é o meu desfecho de interesse? Né? A partir do momento que eu defino os itens da PICO, eu formulo a minha pergunta. Né? Então, por exemplo, a vacina contra a Covid-19, comparada ao placebo, é eficaz para a redução do risco de morte em pacientes infectados? Então, isso aqui é uma pergunta PICOT, né? Onde eu tenho a população, a intervenção, a comparação e o desfecho. Né? E aí, o que seria, por exemplo, o meu objetivo com base na PICOT? Avaliar a eficácia da vacina contra a Covid-19 comparada ao placebo para a redução do risco de morte em pacientes infectados. Né? Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é definir quais são os termos de busca, né, que vão caracterizar aquela minha temática. Então, a gente utiliza os DEX, os descritores em saúde, né? E aí eu preciso combinar esses termos de busca, né? Se eu vou utilizar aí um termo de busca e outro, se eu vou utilizar um termo de busca ou outro, ou se eu vou utilizar um termo de busca, mas não quero seus outros termos que são sinônimos ou que possam aí ser diferentes ao meu termo de busca, né? Que aí são os operadores booleanos, o AND, o OR ou NOT, né? Que vocês vão ver depois na atividade de fixação. Bem, então eu já vi que a revisão sistemática, né, ela é o padrão ouro para fazer a síntese das informações de outros tipos de estudo. Então, eu posso ter uma revisão sistemática de ensaios clínicos, de estudos coorte, de estudos de caso controle, quase experimentais, estudos descritivos, de estudos experimentais de caso único. Né? Então, a revisão sistemática, ela é o padrão ouro para me trazer uma síntese confiável, né? Ó, então, a maior confiança sobre um determinado tema, né? Mas para eu saber também a confiança daquela estimativa de um efeito, eu preciso saber qual que é a qualidade metodológica daquele estudo. Né? No caso de um ensaio clínico, existe esse instrumento chamado PEDRO, né? Onde ele traz aqui 11 itens, né, com um score, né, pois 10 são pontuados, que vai de 0 a 10, trazendo, por exemplo, uma avaliação se está presente ou não determinados critérios, como critério de elegibilidade, se houve aleatorização dos sujeitos entre os grupos, se essa aleatorização foi cega, se os grupos eram semelhantes no início dos estudos, na primeira avaliação, se os estudos foram cegados, se os terapeutas foram cegados, se os avaliadores foram cegados, né, quanto ao grupo que aquele paciente estava, se os desfechos foram avaliados em pelo menos 85% da amostra, se não teve uma perda de segmento maior que 15%, né? Se todos os desfechos principais apresentaram uma medida de média e desvio padrão, uma medida de tendência central e variabilidade, né? Se os dados foram comparados pelo menos entre os grupos para o desfecho principal e se os estudos apresentam média e desvio padrão para o desfecho principal. Né? Então, não basta ser uma revisão sistemática, ela tem que ser de qualidade e ela tem que trazer qual que é o risco de viés de cada estudo selecionado. E é importante eu saber também onde aquele estudo foi publicado, pois existe um cálculo, né, de qual que é o grau de impacto, né, de um artigo, uma pesquisa publicada em uma determinada revista, impactar na tomada de decisão clínica. Né? Então, existem vários tipos de revista científica, né? A mais importante que a gente tem na área de saúde é a New England Journal of Medicine, né, que tem um fator de impacto 55. Aí logo abaixo vem a Lancet, a JAMA, a BMJ, né? A nossa nacional aqui sim, saúde coletiva, né, uma das melhores de saúde coletiva no Brasil, mas não tem um fator de impacto alto. Mas essa estimativa, né, o fator de impacto, nada mais é do que
um coeficiente, né, expresso em número, que me diz o quanto que uma publicação naquela revista pode mudar uma prática clínica de um determinado local. Por isso que a gente vê tanto no Jornal Nacional, vê uma repercussão nos grupos de WhatsApp, na mídia, quando fala que sai um estudo na Lancet, na JAMA, na New England Journal of Medicine, né, porque aquelas revistas, para um estudo ser publicado lá, ela passou pelo editor da revista, passou por avaliadores cegos, né? Então, no mínimo 2 avaliadores, são os avaliadores impares, que avaliaram o mérito daquela pesquisa, a qualidade metodológica e concordaram em publicar, né? E aí, o fator de impacto, esse número, ele é extraído como? Calcula-se o número de citações que foram realizadas para aquele estudo em um determinado ano, né? Dividido sobre a quantidade de artigos publicados naquela revista nos 2 anos anteriores, tá? E aí você chega aí nesse score, tá? Lembra que eu falei que o estudo ele tem que ser registrado? Então, por que uma revisão sistemática é para ser um estudo confiável? Porque todo o meu protocolo do que eu vou fazer no estudo, né, de como que eu vou fazer, de como que eu vou avaliar, de como que eu vou apresentar, ele já tem que ter sido registrado antes, né? Então, existe uma base internacional de registros de revisões sistemáticas, que é a Próspero, tá? Se você está fazendo uma revisão sistemática e não registrou seu estudo, pare, pois esse registro ele tem que ser retrospectivo, né? Então você não pode iniciar sua revisão antes de sair o registro, né? Como se fosse também a aprovação do comitê de ética para fazer uma pesquisa em ser humano, tá certo? Revisão sistemática não precisa de aprovação do comitê de ética, mas precisam de registro na Próspero, tá? E aí eu fiz uma busca agora em maio, né? Então, até o dia 4 de maio, tinham 3.973 revisões temáticas registradas. Então, se você pretende fazer uma revisão sistemática, vem aqui, joga os principais termos de busca e veja se alguém já não está fazendo essa revisão sistemática, né? Pois a sua chance de publicar vai ser menor. E aí, aqui, por exemplo, é o estudo mais recente que a gente tem sobre Covid, que é a eficácia e a segurança de diferentes tipos desse medicamento aqui, diferentes doses ou regimes, né, nos pacientes hospitalizados com Covid-19, né? Então, você está avaliando a eficácia aí dessa droga na população internada, tá? E aí eu trago um exemplo para vocês de uma revisão sistemática, que é esse estudo da Cochrane, né, que avaliou a eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina para prevenção do tratamento da Covid, né? Então, a gente vê aqui que o padrão, né, daquele checklist da Prisma, né, ele já foi contemplado aqui no resumo, no título, né, mas lembrem-se que não confiem nos resumos dos estudos. Todo estudo tem que ser lido na íntegra. Para que serve o estudo? Um resumo do estudo? Só para você ler. Identificar rapidamente qual foi o tipo de estudo, quem foi a população, quais foram os desfechos avaliados. Mas nunca tome decisão com base no resumo de um resumo ou na conclusão de um resumo, tá certo? Você precisa abrir o estudo na íntegra para avaliar sua qualidade metodológica e ver as tabelas e os gráficos. Você interpretar e não acreditar na interpretação dos autores, pois existe um problema chamado spin, que é quando tem quando você superestima ou subestima os verdadeiros resultados encontrados naquele estudo, né? Então, essa revisão, ela teve como objetivo avaliar o efeito da cloroquina e hidroxicloroquina, né, como um tratamento antiviral na morte de indivíduos com Covid-19, como um tratamento profilático para prevenção da Covid-19 e como um tratamento profilático das pessoas que foram expostas ao vírus, né? Então, ela traz aqui a pergunta PICO, de definição de população, intervenção, não falou da comparação, a gente vai ver mais à frente, né? Falou quais são os desfechos e qual que é o tempo. Então, nos métodos, gente, do estudo, olha, ele já traz aqui o acrônimo PICO, né? Então, ó, qual que é o tipo de estudo? Só selecionou ensaios clínicos, tipo de participantes. Para cada objetivo, qual foi o tipo de participantes? Então, pacientes com COVID,
Tipos de intervenção: cloroquina, hidroxicloroquina, utilizadas de modo único ou em combinação com outros tratamentos. Quem foram os controles? Pacientes sem tratamento, pacientes que receberam algum tipo de tratamento, ou um outro tipo de tratamento antiviral, mas que não contivesse nem cloroquina nem hidroxicloroquina, tá? E aí, quais foram os desfechos? O desfecho primário foi morte. O PCR negativo em pacientes em amostras nasais, né? Desfechos secundários, número de participantes internados no hospital, número de participantes que requeriram ventilação mecânica, tempo de permanência de internação hospitalar, o tempo para a melhora clínica, né? E a duração da ventilação mecânica, né? E aí você vê, ó, bem descrito todos os detalhes, né, da forma de busca. Então, normalmente ele define quais são as bases de dados. Para uma revisão sistemática, precisa ter no mínimo 3 bases de dados consultadas, normalmente a Central, a Medline, e a Pedro, ou a Embase, ou a Cochrane, no site da OMS, tá certo? A estratégia de busca, quais foram os termos de busca, quais foram os descritores, a combinação dos operadores booleanos, AND, OR, NOT, para cada base de dados consultada, tá certo? Ele traz também como é que foi a estratégia de seleção dos estudos. Então, no mínimo, tem que ter 2 pesquisadores independentes, né, fazendo aquele passo a passo, fazendo a seleção dos estudos, né, e aí fazendo toda a descrição de quantos artigos foram identificados no primeiro momento, aí aplica o primeiro filtro, que é de acordo, talvez, com o tipo de estudo, quantos artigos foram eliminados, né, então, seguir o fluxograma da Prisma, né, que é esse aqui, onde mostra, ó, de 953 estudos, eles viram que alguns títulos eram duplicados, removeram sobre 860, aí já aplicaram o primeiro filtro, caiu para 603, aí depois o segundo filtro, os estudos que não eram ensaio clínico, os estudos que não avaliaram pacientes utilizando intervenção de cloroquina e hidroxicloroquina, aí já cai para 14, né, e aí desses estudos, quais possuem aqueles valores de média, desvio padrão, ou de medida de tendência central e variabilidade, que pode ser também mediana e intervalo interquartil, para cada desfecho, para fazer uma meta-análise, e aí restaram 12 estudos incluídos na síntese quantitativa ou meta-análise. Lembrando que meta-análise é diferente de meta-síntese, aquele quadro descritivo é a meta-síntese, e o gráfico é a meta-análise, que a gente vai ver mais à frente. Então, aqui é o diagrama, né, de fluxo do estudo. De 953 estudos, sobraram 12 estudos. Por que sobraram 12? Porque eu tenho já os critérios pré-definidos, né? E aí eu preciso apresentar nos apêndices o motivo da exclusão de cada estudo que não foi incluído no estudo, tá? Na revisão sistemática. Aqui também ele traz como foi realizada a extração dos dados, né? Então, normalmente, esses dados eles são apresentados em tabelas, onde cada coluna é uma variável e cada linha é o estudo, né, que a gente já mostrou, que é semelhante ao da revisão integrativa. Agora, o que ele traz de interessante é isso aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de um estudo que um aluno nosso está realizando, onde ele pega os valores de média e desvio padrão, né, para os desfechos de interesse nos 2 grupos em cada momento de avaliação, né? Então, ele pega valor de média, desvio padrão e a quantidade de participantes naquele grupo, né? Porque esses dados vão ser utilizados na meta-análise. A revisão sistemática também traz o risco de viés dos estudos, né? Então, existem alguns instrumentos, os principais são 2, o ROB, que é o Risk of Bias da Cochrane, né, onde cada coluna é um critério, né, então foi randomizado, a alocação foi oculta, teve cegamento do participante e do terapeuta, teve cegamento do avaliador, os dados estavam completos, teve viés de relato dos resultados, outros vieses, né? Então, o mais aqui é para quando aquele item está presente,
o vermelho quando está ausente, que aí você despontua a qualidade metodológica, e o amarelo é quando está em dúvida. Então, eu tenho nas colunas, né, os critérios da qualidade metodológica e nas linhas os autores, né? Então, é uma síntese que os estudos da Cochrane costumam trazer. Aqui é um outro exemplo, é um outro instrumento, é a Pedro, né, que ela é um instrumento também para avaliação de qualidade metodológica, são 11 itens mais 10 pontuáveis, né, e aí eu coloco aqui o Y, se yes, N ou no, se não está presente, e no final, numa pontuação de 0 a 10, né, o score do estudo. Quanto maior o score, melhor a qualidade metodológica, menor o risco de viés, né. Meus métodos, o estudo também tem que trazer como que foi realizado a estimativa do efeito, né, se foi baseado no risco relativo, para quando eu só tenho os dados de frequência absoluta e relativa, né, se são variáveis categóricas, tá, nominais, ou então se eu utilizei a diferença das médias, né, para variáveis intervalares contínuas, né, ou variáveis numéricas, tá certo? E aí aqui uma forma de apresentação, olha, ele coloca cada desfecho, a quantidade de estudos, número de participantes, qual foi o método estatístico, aqui foi a base na diferença das médias, nos riscos relativos, e qual foi a estimativa do efeito, a interpretação para o risco relativo é sempre eu olho 1. O valor não pode cruzar de 0 para 1, pois mostra que não houve diferença, né? E na diferença das médias eu olho como referência o 0. O valor não pode sair do menos para o mais, né, ele tem que ser ou sempre maior que 0 ou sempre menor que 0 para mostrar uma significância estatística. A revisão sistemática também mostra a avaliação da heterogeneidade dos estudos, quanto que eles são diferentes, né? E no final, o que ela vai me apresentar é o gráfico de floresta, que é aqui a meta-análise, né? Então, a meta-análise, ela traz as colunas que são normalmente a quantidade de participantes, né, em cada estudo, no grupo intervenção, no grupo placebo, né? Aqui, quantos estudos foram incluídos na meta-análise, né? O peso de cada estudo para o resultado final, né? E a minha estimativa do efeito. Então, aqui é o dado agregado, né? Que é o meu prisma, o meu diamante, e ele não pode tocar na linha central, que é a linha da não diferença, né? Então, esse diamante eu vou olhar, né, se ele vai a favor do controle ou se ele vai a favor da intervenção, né? Então, vejam que o diamante, nesse gráfico que mostra a comparação da hidroxicloroquina versus o tratamento habitual, né, ou placebo, para morte, né, para o desfecho morte. Então, veja que a hidroxicloroquina não foi eficaz, né, para evitar a morte dos participantes. Uma outra forma de olhar aqui, o risco relativo, né, é esse valor aqui, onde mostra que cruzou saiu de 0,99 para 1,19. Aqui também é um outro gráfico mostrando a hidroxicloroquina comparada ao cuidado habitual, né, para a progressão da ventilação mecânica, né? Então, de novo, olha, o diamante toca na linha da não diferença, mostrando que o tratamento não foi eficaz. Aqui já é também uma comparação de hidroxicloroquina com o cuidado habitual ou placebo para o tempo de permanência hospitalar, né? Então, quer saber se hidroxicloroquina reduz o tempo de permanência hospitalar. Aqui ele já trabalhou com a diferença das médias. A diferença das médias, a minha referência é o 0, né? Então não pode tocar a linha do 0. 2 estudos, né? E aí a síntese mostrou ó, que saiu do menos 75 para o mais 45, ou seja, cruza a linha do 0, mostrando que não houve diferença. Então, a hidroxicloroquina não foi eficaz, tá? E no final, da minha meta-análise, né, eu preciso avaliar se o autor cometeu um viés de seleção, se os autores eles criaram um protocolo de estudo que só considerou estudos com resultados positivos ou negativos para aquele determinado tema, de modo tendencioso. E aí é realizado, né, quando permite, a quantidade de estudos incluídos permite, né, normalmente tem que ser acima de 10, um tipo de análise que é chamado de análise de funnel plot, né? Então, é o gráfico de funil que vai me mostrar se aqueles dados estão dispersos ou se eles estão agrupados. Se eles estiverem agrupados,
é sinal de que houve um viés de seleção, né? Então, depois que a minha revisão sistemática está pronta, que eu publico ela, outras pessoas conseguem avaliar a qualidade da minha revisão sistemática utilizando esse instrumento que chama Amistar, né? Onde ele vai apresentar uma série de itens, né? E vai me dar um score, e esse score sendo elevado, né, me mostra aí uma alta qualidade metodológica ou baixo risco de viés, ou seja, o gestor público ou clínico pode tomar uma decisão com base naquela revisão sistemática, né? Então, como consideração final, a gente viu que as principais diferenças entre as revisões narrativas para revisões sistemáticas, né? Então, perguntas mais amplas da revisão narrativa para perguntas mais específicas da revisão sistemática. A fonte, né, normalmente não é especificada na revisão narrativa. Na revisão sistemática, a gente viu que as bases de dados já são todas estabelecidas previamente. A seleção dos estudos não segue uma lógica na revisão narrativa. Na revisão sistemática, ela é toda bem definida e criteriosa. A avaliação dos resultados também e a síntese, ela, na revisão narrativa, ela é solta, pode ser apresentada de qualquer modo. Na revisão sistemática, eu já tenho um prisma, né, que me mostra que eu preciso trazer um fluxograma dos estudos incluídos e excluídos, preciso trazer a meta-síntese em uma tabela para as principais variáveis avaliadas, e preciso trazer também uma estatística, né, uma meta-análise daqueles dados, né? E a inferência, ela pode ser, a referência dos resultados, normalmente, ela pode ser baseada em estudos publicados ou não. Já na revisão sistemática, normalmente é baseado só em estudos publicados. Muito obrigado pela atenção de todos. Aqui as 3 principais referências que vocês vão estudar agora na parte da tarde, né? Então, já aproveito para fazer a orientação, né? E seguir o caderno do aluno, para a condução da atividade de dispersão agora no período da tarde, tá? E qualquer dúvida, a gente está à disposição aí pelo nosso e-mail e redes sociais. Muito obrigado pela atenção de vocês.